Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei de passar aqui para conversar com vocês um pouco sobre desgaste energético, né? Deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês os últimos acontecimentos. Eu estava morando em Franca, né, para poder fazer a faculdade de fonoaudiologia. Eu já iniciei a faculdade grávida e em Franca éramos só eu e o Miguel, meu marido, então todo o período de gestação, todo o período, a questão do parto, pós-parto, a criação, enfim, só nós dois, em meio à faculdade, né, porque aí eu não tronquei, não parei. Isso tudo teve um preço energético, né, que eu tive que pagar diante uma escolha que eu havia feito. Assim que o Martim nasceu, eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia mais quem eu era. Foi assim um período de olhar para dentro muito, muito grande, muito forte. E foi em 2020, novembro de 2020, porque eu ganhei o Martim em 2019, mas aí o período de 2020, a questão da pandemia, né, tudo se intensificou. Eu descobri o desenho humano, e aí eu descobri o meu tipo áurico. As coisas foram começando a fluir novamente quando eu olhei para o meu body graph, né, para o meu gráfico, e o desenho humano, ele não é uma ferramenta para que você olhe e fale, então isso eu tenho que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Não, o desenho humano, você olha e você se reconhece. Você começa a ver o que é você e o que claramente não é você. É muito mais fácil ver o que claramente não é você, né? O meu processo primeiro foi esse. Então, isso foi tirando muitos pesos, muitas culpas que eu tinha, inclusive com relação a essa questão de, mas eu tava fazendo fono, mas eu já tinha feito letras, eu já tinha feito marketing, eu sou reikiana, eu já era cantora, compositora, tal, como assim? E ao mesmo tempo, eu tinha os projetos, as coisas, e eu não desistia. Eu fazia até o final, mas depois eu não seguia naquilo que eu fazia. Enfim, várias questões aí, bem pessoais também. E o desenho humano me ajudou a me reintegrar, a me olhar e me entender, tá? A questão do mudar dessa palavra, na verdade, a gente olha para o gráfico, olha o tipo áurico e tal, fala, nossa, então quer dizer que essas coisas que eu faço realmente estão me levando a um esgotamento, realmente estão me levando a uma coisa que não sou eu. Então é por isso que eu tô com essa coisa ruim. Então o que eu posso fazer para trazer mais a minha essência para jogo, né? Aí acho que talvez as pessoas confundem, acham que a vida a gente tem que mudar, mas na verdade é o se aceitar mesmo. Eu falo porque você não vai olhar o seu desenho para que você mude. Você vai olhar o seu desenho para que você se aceite e pare de fazer coisas que não têm a ver com você, mas que de repente você começou a fazer na sua vida por causa dos outros, por pressão, enfim. Não adianta falar que não tem, que a gente é resultado do nosso meio, sim. Não tem como, tá? Ok, então passei por esse período, descobri o desenho humano, fui tirando as amarras, fui me vendo diferente, foi me dando vontade de fazer outras coisas. O gerador manifestante, ele se movimenta de acordo com a sua curiosidade. E aí, faculdade junto, tudo foi indo e tal. Mas aí, aquela questão do preço energético. E aí, eu terminei a faculdade e já fui chamada para um emprego que eu precisava de mudar de cidade de novo. Então, agora eu tô em Pouso Alegre. Um emprego que até então, para quem não me conhece muito bem, pode até pensar, nossa, mas aí a Kátia foi para áudio, ela não queria a questão da voz. A verdade é que a audiologia, que é o que eu trabalho hoje com saúde auditiva, era uma das minhas opções. Eu já tinha feito, inclusive, uma leitura de Mu, que é uma ferramenta incrível que o Rodrigo faz, que eu vou deixar até aqui nos comentários, eu vou deixar o contato dele. O Rodrigo é uma pessoa que
desde o momento que começou a me acompanhar quase que como um terapeuta meu, né? Já fiz reiki com ele, né? Eu já fiz tarô, já fiz o Mu. Eu tinha feito já perguntas pro Mu lá atrás sobre áudio ou voz. Ele já tinha me respondido sobre isso. Quais eram as probabilidades energéticas para esses dois caminhos. Então, quem me conhece sabe que era uma área que me interessava, assim. A fono, ela tem tudo a ver com o gerador manifestante, porque ela tem dentro dela muitas opções para que você faça. Então, são muitas áreas, oficialmente 12 áreas, mas dentro disso, se você for olhar, vão ter muitas outras. Ok. Fui chamada para trabalhar com audiologia, porém, mudança de cidade novamente. O que aconteceu de 2020 para cá foi que eu fui me integrando, fui me aceitando e fui aceitando esse lado que as pessoas chamam de bruxa, esse lado que as pessoas chamam de mistério, enfim, cada um vai chamar de uma forma. Mas nesse período, a partir do momento que eu comecei a me integrar, que eu comecei a me aceitar mais, eu comecei a ter contato com coisas que eu nunca na minha vida iria imaginar. Por exemplo, em 2021 foi a primeira vez que foi o contato dos orixás comigo, eles vieram ao meu encontro. Então, até a criação de uma nova sessão intuitiva, que aí ela é aberta. Se a pessoa, é Miguel Arcanjo, que é o arcanjo que a pessoa tem devoção, tem amor, ele se aproxima. Não, mas aí minha questão é orixá, se aproxima. Não, mas aí minha questão é Mãe Maria, se aproxima. Foi muito lindo ver essa potência desabrochar e vir até mim de uma maneira natural. E aí, eu tinha, passado por essas questões. Nisso, a mediunidade, a sensitividade, ela foi aflorando, ela foi abrindo, porque eu me permiti mais coisas. E eu vim aqui para me permitir mais coisas, mas na área de religião, de espiritualidade, eu ainda me segurava muito. Nem sabia que estava fazendo isso, mas estava. E como eu fui abrindo, e aí eu fiz até mentorias com relação a isso, na questão energética, e eu descobri que eu realmente sou empata, sensitiva e tal. Hoje, eu trabalho no SUS, com saúde auditiva, a demanda, ela é enorme, são muitas pessoas que precisam. Quando eu fui chamada, eu senti como missão, porque eu sabia que quando eu tô num trabalho, eu me devociono ao que eu tô fazendo. Eu sou devota àquela pessoa que tá na minha frente. Então eu sabia que eu ia dar o meu melhor, eu já sentia isso, e aí era só as questões de pegar o trabalho, de aprender o que precisava ser aprendido tecnicamente, Eu estava preocupada com a técnica, mas mal sabia eu que a técnica você vai fazendo, você pega o jeito, você pega o que precisa pegar. Mas a questão de energia, por ser empata, tocar muitos pacientes, lidar com muitos pacientes, o paciente chega e ele tá com acompanhante, mas aí o paciente acompanhante, que entra pro atendimento, mas às vezes essas pessoas estão trazendo outras no astral, ou estão muito carregadas, todo mundo tem problema, pessoal? Isso aí, aonde eu for, isso sempre vai acontecer. Mas essa grande demanda de pessoas e de atendimentos, então lá eu faço faço exames, na área de áudio, então a gente faz audiometria, logoaudiometria, imitanciometria, eu faço pré-molde, eu faço molde, indicação de aparelho, a questão de regular aparelho. Então, assim, é um atendimento que você tem que ser rápida e para muitas pessoas. Nesse processo de eu me cobrar demais, de ficar mais rápida para atender mais, para não deixar as pessoas esperando, de pegar direito o serviço, enfim. O processo que a gente tem de início de trabalho, como todo mundo tem, mais a questão de lidar com as energias das outras pessoas, enfim, foi me desgastando absurdamente. Como geradora manifestante,
tudo que você for ler sobre o meu tipo vai falar, tem muita energia, e aí envolve nos projetos, tal, e eu pensava, gente, eu sei que eu sou geradora, manifestante, mas cadê a energia? O que tá acontecendo? Então foi um processo de entender que eram esses pontos, de serem muitos pacientes, da cobrança que eu tenho quando eu tô em qualquer trabalho, aí tem a ver também com minhas questões na astrologia, né? Porque o desenho humano é a unção, né? Com a astrologia também. Então, enquanto primeiro eu não percebi que era isso, e aí peguei o ritmo do trabalho, e aí agora eu tô indo e já, calma, Kátia, porque você vai lidar com muitas pessoas. Todo esse processo, eu entrei no trabalho em julho, né? Nós estamos em dezembro. Foi um desgaste, e ainda tem sido, porque aí eu tô falando da questão minha como empata, da questão minha como energia. E o que eu... até pra comentar com vocês. Quando vocês estão no trabalho de vocês têm que pensar o seguinte. Porque eu tô me sentindo muito cansada, sugada, chego em casa eu já não quero mais nada e tal. Ok que você pode sim estar num lugar errado, um lugar que de repente, pelo todo, de não te valorizarem, ou você já tá fazendo há muito tempo o que você não quer fazer, enfim. Podem ser essas questões, podem. Mas podem ser também os ensinamentos que você tem que passar naquele lugar que você tá naquele momento. Você não está entendendo o que já era para você ter aprendido, e aí a vida fica repetindo isso para você até você entender o que é que você precisava aprender naquele lugar. Entender também como que é a sua dinâmica energética. Se você precisaria de repente de um descanso maior e não está descansando, que aí fora de lá, na verdade, você fica só na internet. Isso desgasta também. Então, foram várias questões que foram acontecendo, foram me mostrando que hoje, Kátia, tá? Mesmo se eu saísse do lugar que eu estou, mesmo se eu saísse hoje, não é o trabalho. Eu tenho que me perceber. Eu estou lá por uma missão mesmo e por um aprendizado muito específico que eu preciso passar. E eu só cheguei a essa conclusão porque eu tinha ferramentas para me guiarem, para me ajudarem. Então eu chegava do serviço, comentava com meu marido, nossa, mas eu tô assim, assim, assado. Aí eu mesmo falava, mas calma, a minha autoridade ela é emocional mesmo, não tem como eu controlar emoções, eu não vim aqui para controlar emoções, que era uma coisa que eu fazia anteriormente, e que não é que eu mudei. Eu olhei e falei, então não era para eu estar controlando a emoção, mas isso eu sempre fiz a minha vida inteira. Vou aos poucos parar de fazer. E não parei de fazer para que eu mudasse, eu parei de fazer para que eu parasse de ficar no não eu, naquilo que eu não vim mesmo para ser. E eu percebi que eu tentava controlar muito mais pelo externo do que por mim. Eu sabia que eu era uma onda, sempre fui. Quem me conhece sabe que sempre fui intensa em tudo que eu faço, tudo que eu fiz. Mas ainda assim, não me permitia chorar, não me permitia várias coisas. Então eu, quando eu chegava em casa que eu ia tomar, calma, você é geradora manifestante, ok, era pra você ter mais energia, chegar do serviço e conseguir de repente fazer os seus outros projetos, mas você não consegue. Primeiro, você tem a questão do início do trabalho, são os primeiros 3 meses para qualquer pessoa, e sua própria ciência fala que tem um tempo para o seu cérebro, né, uma adaptação neural para que você aprenda as coisas e você faça. Então, assim, vocês vão percebendo que eu fui puxando de conhecimentos, de autoconhecimento, de várias áreas, para que eu chegasse à conclusão de que sim, tô tendo um desgaste energético absurdo, porque eu chegava e só queria ir dormir, queria fazer mais nada, não tinha energia para o meu filho, ainda estou passando pelo processo,
Só que como tá mais claro, eu já consigo conversar com vocês sobre isso, por isso que eu tô falando aqui. Então, o desgaste energético ele pode estar acontecendo porque você tá no lugar errado, no serviço errado? Pode ser. Mas se você souber qual que é a sua energia, como que era para você estar tirando as pessoas, você, como que você veio antes de te podarem, antes de te dizerem como que você deveria ser, como que é a sua essência. Se você sabe isso, qualquer emprego que você precise ficar por uma meta, porque você precisa trabalhar, você precisa do dinheiro, você precisa dar os upgrades na vida, você precisa ter metas. Você tem uma meta, tem uma meta de estar nesse trabalho até tanto tempo. Eu preciso cumprir essa meta. Se você sabe como que a sua energia é, você vai saber quais ciladas são as possíveis que vão querer te pegar. E ali você vai conseguir alinhar. Então, eu trago essa reflexão para vocês. Depois eu vou trazer mais sobre o desenho humano, como que vocês fazem o gráfico de vocês e como que é cada tipo áurico, para que vocês consigam se perceber e se conhecer mais, tá? Eu vou trazer para vocês.